Vou compartilhar com você agora uma rápida meditação, partindo de Romanos, capítulo 12, verso 2. É um verso bastante conhecido que diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde está o não se conformar com o mundo e, pelo contrário, transformar o mundo ao nosso redor a partir da renovação da nossa mente, quando nós somos cristãos cada vez mais adaptados, conformados e interessados em ser parecidos, em estar andando parecidamente com o padrão do mundo. O que nos diferencia hoje no mundo, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso posicionamento, no que nós mostramos a partir do nosso viver e das nossas atitudes. Nós temos mostrado, testemunhado, não conformação, pelo contrário, renovação da mente e tentativa de transformar o mundo ao nosso redor, ou nós estamos focados e preocupados em nos adequar, em estar, na verdade, parecidos com o padrão do mundo. O padrão do mundo está tão entranhado no que deve ser o padrão cristão, porque o padrão cristão é a palavra de Deus, mas hoje está tudo tão misturado, tão entranhado, que a nossa visão está confusa, a nossa visão está corrompida e nós, na verdade, só percebemos isso, só identificamos isso quando passamos a ter uma vida mais íntima, mais esforçada mesmo, de tempo em oração e meditação na palavra de Deus, buscando diretamente a fonte. Passando o tempo nós mesmos, dedicando tempo ao nosso relacionamento com Deus, lendo diretamente as Escrituras, meditando nas Escrituras, passar tempo orando, passar tempo buscando a presença de Deus individualmente, particularmente, eu e Deus, você e Deus. Quando a gente faz isso, nós podemos, até porque está escrito que nós podemos e devemos pedir ao Senhor sabedoria e discernimento, né? Ter sabedoria e discernimento para interpretar as situações, para ler as situações, para nos posicionar neste mundo conforme a vontade dele, para nos proteger na nossa caminhada. É preciso buscar diretamente na presença do Senhor sabedoria e discernimento, né? Para entender quando uma mensagem vem de Deus ou não. Enfim, quando nós nos dedicamos ao nosso relacionamento com Deus, é impossível realmente investir tempo nesse relacionamento e não ver que a gente vai ficando diferente. A gente vai ficando diferente. Não tem como você investir tempo no seu relacionamento com Deus e ficar cada dia mais amoldada ao mundo, preocupada com o mundo, querendo se adaptar às coisas do mundo. Lembra do que está escrito? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando a gente investe tempo no nosso relacionamento com Deus para conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele, nós descobrimos que muitas coisas que antes, quando já éramos cristãos, a gente na verdade estava agindo muito mais e pensando muito mais dentro dos moldes, dos padrões mundanos do que a gente possa imaginar. E hoje, a igreja cristã hoje, ela carece tanto de conhecimento bíblico. A gente vê pessoas anos e anos caminhando como cristãos e que não conhece, não sabe princípios, verdades tão básicas do Evangelho. Porque ao invés de investir tempo lendo diretamente as Escrituras, né, diariamente ali buscando diretamente na fonte, está sempre bebendo e se alimentando a partir de terceiro. Ele faz parte da caminhada, ser ministrado, aprender, né, com outras pessoas, ouvir pregações, estar em comunhão, ir para a igreja, mas nada disso, gente, substitui o nosso tempo individual e particular na presença de Deus todos os dias,
lendo a palavra de Deus, conhecendo diretamente a palavra de Deus. É impossível passar tempo conhecendo a palavra de Deus e não perceber o quantas coisas precisam ser mudadas em nós, transformadas, modificadas. E a luta interna entre a nossa carne e o nosso espírito, ela começa de verdade. É quando nós nos dedicamos a conhecer a vontade de Deus, a conhecer a palavra de Deus, é nos amoldar a palavra de Deus, aos padrões de Deus, até a nossa vida, a nossa mente renovada pela boa, perfeita e agradável vontade dele. Aí sim se inicia essa batalha interna entre a nossa carne e o nosso espírito. Porque enquanto a gente não passa tempo buscando isso e se dedicando a isso, por mais que a gente diga que somos cristãos e aparentemente em alguns aspectos a gente se comporte como cristão, a nossa mente ela está muito mais amoldada aos padrões deste mundo. Então, quando a gente está amoldado, quando está ali direitinho, estável, confortável, não tem crise. Não tem crise, não tem instabilidade. Mas quando você se dedica a passar tempo na presença de Deus, a viver uma jornada de santificação, a meditar na palavra de Deus, a entender o que Deus te fez para ser e que tudo, absolutamente tudo, gira em torno do nome dele ser glorificado. Quando você entende que, Jesus morreu numa cruz para o nome de Deus ser glorificado e o foco disso não é o quanto eu sou amado, mas o foco disso é o quanto eu sou miserável pecador, que sou, que não tenho como acessar Deus por minhas forças, que dependo tanto desesperadamente da graça dele. Quando a gente passa tempo dedicando ao nosso relacionamento com Deus, acabou-se essa estabilidade. Por quê? Porque o seu espírito se vivifica e a sua carne é corrompida. A sua carne deseja os padrões deste mundo. Acabou a estabilidade. Aí sim é guerra interna entre os padrões do mundo que estão entranhados na nossa mente e os padrões de Deus que se avivam no nosso espírito. O nosso espírito vai ansiar a eternidade, vai ansiar a presença de Deus, vai ansiar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Mas a nossa carne corrompida vai continuar lutando para ficar entranhada nos padrões deste mundo. E para encerrar, eu quero só te convidar a pensar o quanto você está conformado, estável, ou possa estar existindo aí uma inquietação, porque você foi acordado, né? A não se conformar aos padrões deste mundo, mas transformar o mundo ao seu redor a partir da renovação da sua mente. Porque você tem sido convidado diariamente a conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando você se dedica a isso, você percebe que as coisas ao seu redor, a grande maioria delas não caminham de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero só deixar um verso, uma fala do apóstolo Paulo, né? Pelo poder do Santo Espírito de Deus. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. Olhe para o alto. Entenda que Jesus morreu numa cruz para ser para você e para mim o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nos conduz à vida eterna, o caminho que nos conduz à presença de Deus, o caminho que nos conduz a uma eternidade de paz. O mundo espiritual é real e é eterno. Este mundo temporal, ele passa. E se essa fala do apóstolo Paulo, ela é muito forte, fala muito ao meu coração. Se o foco do nosso relacionamento com Deus é ser abençoado nesta vida temporal, como ele disse, se nós esperamos em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes. Em algumas versões tem miseráveis. Somos infelizes
e miseráveis quando o nosso coração está entranhado nos padrões deste mundo, quando amamos este mundo, quando insistimos em ser carnais ao invés de espirituais, quando esperamos em Cristo só para esta vida, para as bênçãos que podemos receber aqui. E sim, Deus no alto da sua graça nos abençoa, nos agracia, atende às nossas orações, supre as nossas necessidades, mas a bênção mais maravilhosa que Ele tem para nos oferecer é a do perdão, a da salvação, é a do privilégio de o conhecer e passar uma eternidade na sua presença. Alegrei-vos, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Que essa seja a nossa maior alegria, que esse seja o nosso alvo, que a gente não se conforme a este mundo, mas que a gente transforme o mundo ao nosso redor, a partir da transformação que deve acontecer em nós, quando nos dedicamos a conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus te abençoe.